Você já sentiu como se houvesse uma batalha acontecendo dentro de você? Já percebeu momentos em que seu coração deseja agradar a Deus, mas algo dentro insiste em puxar para o caminho mais fácil? Você já se perguntou por que, mesmo amando a Deus, ainda enfrenta lutas internas tão intensas? Antes de orarmos juntos, vamos aquietar o coração e ouvir a palavra de Deus. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de você, uma luta que ninguém vê por completo, mas que você sente com frequência. De um lado, há um desejo sincero pelo que é santo, puro e agradável a Deus. Do outro, uma inclinação insistente para o que é confortável, egoísta e distante da vontade divina. Isso não é sinal de fraqueza espiritual isolada. Faz parte da caminhada cristã. Entender essa realidade não traz culpa, traz clareza. A carne representa essa velha natureza com a qual todos nascemos, uma tendência que se inclina ao pecado sem precisar ser ensinada. Mesmo quando amamos profundamente a Jesus, essa natureza não desaparece de um dia para o outro. Ela tenta se manifestar por meio da impaciência, do orgulho, da ira, dos desejos desordenados e da necessidade de controle. Por isso, crescer espiritualmente não é apenas mudar comportamentos externos, mas permitir que o Espírito Santo governe o interior. A palavra nos ensina em Gálatas 5:16-18 que devemos andar pelo Espírito para não satisfazer os desejos da carne, pois ambos se opõem entre si. Eles não cooperam, competem. Se não escolhermos conscientemente o Espírito, a carne acaba decidindo por nós. Talvez você se pergunte, por que essa luta ainda existe se você pertence a Cristo? O próprio apóstolo Paulo descreveu esse conflito interno e apontou a verdadeira esperança em Jesus. Isso nos mostra que essa guerra não deve ser vencida pela força humana, mas pela dependência diária de Deus. Se essa mensagem fala com você, escreva amém em seu coração enquanto seguimos juntos. A grande pergunta, então, não é se existe uma batalha, mas como viver de modo constante guiado pelo Espírito e não pela carne. Como viver pela fé e não apenas pelo que os olhos veem. Como permanecer sensível à voz de Deus quando os impulsos internos parecem tão altos e urgentes. Tudo começa com rendição. Uma entrega diária e consciente da sua vontade ao Espírito Santo. Render-se não significa desistir de lutar, mas parar de lutar sozinho. É reconhecer diante de Deus que a força humana não é suficiente para crucificar a carne. É dizer com sinceridade, Senhor, eu preciso da Tua direção, da Tua correção e do Teu poder. Jesus deixou isso claro quando afirmou em João 15:5 que sem Ele nada podemos fazer. Ele não disse que faríamos pouco, disse nada. Muitos cristãos vivem cansados porque tentam vencer batalhas espirituais com esforço natural. Quando você se rende ao Espírito, passa a depender da força de Deus e não da sua. Isso muda a forma como você reage. Você começa a orar antes de responder, a ouvir antes de decidir e a perguntar em silêncio o que agrada a Jesus nessa situação. Com o tempo, sua sensibilidade espiritual cresce. Você passa a identificar quando a carne fala por meio da raiva, da pressa, do orgulho ou do compromisso com o pecado. Ao mesmo tempo, aprende a reconhecer quando o Espírito chama para a humildade, o perdão, o domínio próprio e a paz. É nesse ponto que a graça deixa de ser apenas um conceito e se torna sustento diário. Deus não apenas perdoa quando você cai, Ele capacita você a permanecer de pé. O apóstolo Paulo aprendeu isso quando ouviu do Senhor que a graça é suficiente e que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso significa que o lugar onde você se sente mais fraco pode se tornar o palco da força de Deus quando você se rende completamente. Lembre-se também de que o Espírito Santo não está apenas com você. Ele trabalha dentro de você. Deus molda seus desejos, renova sua mente e treina seu coração, mesmo quando você se sente frustrado consigo mesmo. Crescimento espiritual nem sempre é não cair. Às vezes é levantar mais rápido e escolher melhor da próxima vez. Andar no Espírito também exige que você alimente o Espírito. Não é possível negligenciar a alma durante a semana
e esperar firmeza quando a tentação aparece. A palavra de Deus fortalece, limpa e alinha o coração. Quando a verdade preenche a mente, as decisões começam a mudar e a voz da tentação perde força. A Escritura ensina que o caminho da pureza é guardado quando a palavra habita no coração. Quando você se expõe à verdade, começa a ouvir a voz de Deus mais alta do que seus impulsos. Isso não elimina as lutas, mas muda quem governa suas escolhas. E quando você se sentir atacado, lembre-se de que não está sozinho. A Bíblia nos alerta a permanecermos vigilantes e firmes na fé, resistindo ao mal com um coração submetido a Deus. Resistir não é apenas dizer não ao pecado, é dizer sim à vontade do Pai. Acima de tudo, não se esqueça de quem você é em Cristo. Você não vive debaixo de condenação. Você não foi rejeitado. Você não está preso ao seu passado. A palavra declara que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que o Espírito da vida nos libertou do poder do pecado. Mesmo quando a batalha parece intensa, sua identidade está segura. Você está aprendendo a andar com o Espírito, e Ele é fiel para conduzir você dia após dia. Agora, com esse entendimento no coração, vamos entrar em oração juntos. Pai Celestial, eu te agradeço pela tua graça que me encontra exatamente onde estou. Obrigado pelo teu amor que não desiste de mim e pela misericórdia que se renova a cada manhã. Eu reconheço que o Senhor não apenas me alertou sobre o pecado, mas abriu um caminho de libertação por meio de Jesus. Eu te honro pela cruz e pelo sangue de Cristo, que fala melhor sobre a minha vida. Hoje eu peço mais força, mais graça e uma entrega mais profunda, porque desejo viver a vida que o Senhor planejou para mim. Não quero caminhar apoiado no meu orgulho, mas no teu poder que me sustenta. Se essa oração expressa o que você sente diante de Deus, diga glória a Deus em silêncio enquanto seguimos. Pai, eu reconheço que muitas vezes tentei te obedecer com minhas próprias forças, e por isso me senti cansado, instável e facilmente atraído de volta aos antigos caminhos. Hoje eu admito que preciso da tua ajuda. Preciso do teu perdão, porque permiti que pecados se tornassem hábitos e que esses hábitos parecessem mais fortes do que a minha vontade. Perdoa-me pelas vezes em que justifiquei aquilo que o Senhor já havia me alertado. Perdoa-me por minimizar pecados, por adiar o arrependimento e por ignorar a voz do Espírito Santo quando ele me chamava de volta. Eu não quero continuar retornando aos lugares dos quais o Senhor já me libertou. Eu te peço que redimas meus desejos e purifiques meu coração. Perdoa-me por abrir espaço para pensamentos impuros, imagens que não edificam, palavras duras e sentimentos de ira e amargura. Perdoa-me pelas reações orgulhosas, pelos ressentimentos escondidos e pelos compromissos secretos com aquilo que não te agrada. Eu não quero um coração dividido. Eu desejo um coração limpo. Por isso, agora, em nome de Jesus, eu entrego completamente esses velhos caminhos. Não quero protegê-los, escondê-los ou administrá-los. Eu escolho rendê-los. Renova minha mente, Pai, porque ela foi moldada pelo mundo, pela carne e por feridas antigas, e precisa ser transformada pela tua verdade. A tua palavra me ensina a ser renovado no espírito da minha mente e a me revestir do novo homem, criado segundo Deus em justiça e santidade verdadeiras. Eu desejo essa nova vida. Quero que meus pensamentos, escolhas e atitudes reflitam quem o Senhor está formando em mim. Fortalece-me para vencer velhos padrões. Ensina-me a dizer não com fé e a correr para ti com amor. Quando eu me sentir fraco, lembra-me que o Senhor continua sendo forte. Quando a tentação surgir, mostra-me que ainda existe ajuda. Quando a vergonha tentar me afastar, chama-me para a luz da tua presença. Pai, eu coloco diante de ti a luta diária de abandonar o velho homem e me revestir do novo. Trabalha em mim de um modo que traga honra ao teu nome. Quebra os vínculos com hábitos antigos e corta tudo o que insiste em me puxar para trás. Restaura meu apetite espiritual para que eu deseje mais a tua presença do que qualquer prazer passageiro. Desperta em mim fome pela tua palavra e amor sincero pela oração. Cria em mim aquilo que eu não consigo criar sozinho. Eu oro como Davi orou quando pediu um coração limpo
e um espírito reto. Limpa o que está sujo, fortalece o que está fraco e cura o que foi ferido. Dá-me sabedoria para reconhecer a tentação no início, antes que ela cresça. Abre meus olhos para perceber a saída que o Senhor sempre oferece. A tua palavra afirma em 1 Coríntios 10:13 que Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Mas junto com a tentação prepara o escape. Ajuda-me a enxergar esse caminho e a escolhê-lo rapidamente, mesmo quando custar conforto, orgulho ou conveniência. Espírito Santo, guia-me todos os dias. Ensina-me a caminhar em sintonia contigo. Eu desejo uma vida dirigida pela tua presença e não dominada por impulsos. A tua palavra diz que ao andar pelo Espírito, não satisfazemos os desejos da carne. É isso que eu quero viver nas minhas conversas, nos meus pensamentos, na minha vida secreta e nas escolhas que faço quando ninguém está olhando. Transforma minha mente para que eu enxergue o pecado como o Senhor enxerga. Que eu deixe de chamar de normal aquilo que fere minha alma. Renova-me por meio da palavra, da oração e da obediência, até que meus desejos sejam transformados de dentro para fora. Eu confesso meus pecados e recebo o teu perdão, confiando na promessa de que o Senhor é fiel para me purificar de toda injustiça. Eu sigo adiante com uma mente renovada e um coração rendido, decidido a refletir Cristo mais e mais a cada dia. Se essa oração encontrou um lugar em você, escreva amém com fé enquanto encerramos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo guardem seu coração e sua mente. Que o Espírito Santo conduza seus passos, fortaleça suas decisões e renove suas forças diariamente. Se você precisa de oração específica, compartilhe nos comentários com confiança. É um privilégio caminhar juntos na fé.